Hoje eu quero falar sobre salvação. E o tema da nossa palavra será a escada da salvação. Se você já é salvo, você vai confirmar isso na tua vida e vai ser ajudado por Deus e pela sua palavra a poder transferir essa mensagem àquelas pessoas que você quer que conheça Jesus. Se você nunca ouviu falar de Jesus, a oportunidade é hoje. Eu sempre faço uma pergunta quando eu falo de salvação: se você morrer agora, para onde vai a tua alma? Lembrando que a Bíblia diz que só existem dois caminhos, só existem dois destinos, céu e inferno. Para ir para o inferno não precisa fazer nada, porque todos já nascem indo para lá. Para ir para o céu, precisamos receber a Cristo como nosso Salvador. E se você morrer hoje, se Deus te chamar hoje para a eternidade, aonde você vai estar logo após a morte? Vai estar no céu ou estará no inferno por toda a eternidade? Você quer estar no céu? Eu creio que todos querem. Preste bastante atenção na palavra de Deus, para que você tenha condições de tomar a melhor decisão para a sua vida eterna. A vida na sua forma menor é um constante progresso. Qualquer tipo de vida, ela é um progresso. Desde uma formiguinha, ela tem um processo de geração, de nascimento, de crescimento, de envelhecimento, de reprodução, de morte. Toda a vida ela tem isso. A vida cristã também ela é um progresso. Ao nascimento, quando a pessoa declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e daí para frente começa-se um progresso que deve durar até o final da vida, onde vamos poder então encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Então a escada da salvação, ela vai nos mostrar os passos que nós precisamos dar para que, subindo por ela, possamos chegar até o Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro passo, o primeiro degrau nesta escada é crer em Jesus Cristo e no seu poder. Nós precisamos manifestar fé, acreditar no Senhor Jesus Cristo e acreditar no seu poder. Fé é isso, é acreditar que aquilo que eu espero eu vou alcançar, e acreditar que aquilo que eu não vejo existe. É o que diz em Hebreus 11:1. Isto é fé, acreditar naquilo que eu espero que vai acontecer, e acreditar que aquilo que eu não vejo existe, é real. Você não vê o vento, mas você não pode dizer que não tem vento, porque a todo momento você pode senti-lo. Nós não vemos Deus, e nem por isso temos o direito de falar que Deus não existe, porque Deus, Ele é real, e nós precisamos acreditar nisso com toda a nossa força, com todo o nosso ser. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela nos chama, ela nos convoca, ela nos manda obedecer a sua palavra. E um dos mandamentos que ela nos deixa é que nós precisamos acreditar que Deus enviou o seu Filho ao mundo e nós, para nos salvar, e nós precisamos acreditar nisso, acreditar naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não adianta você acreditar em qualquer outra coisa para chegar à salvação, porque não vai chegar, porque a salvação ela só é possível através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que essa não pode ser uma fé superficial.
Tem um ditado, se posso dizer assim, no meio cristão, é que a pessoa perde a salvação por questão de 15, 20 centímetros, que é a distância entre a mente ou a boca e o coração, quando demonstra-se uma fé superficial, e esta fé não consegue atingir o nosso ser, de tal maneira que nós possamos encher o nosso coração com ela. Esta fé, ela não salva. Que fé é essa? Se eu sair aí na rua e todas as pessoas que passar, eu parar e perguntar: você acredita que Deus existe? Eu posso dizer que 90% delas, ou até mais, vai dizer: sim, eu acredito que Deus existe. Aí se eu perguntar para ele: você conhece Deus? Você serve Deus na sua vida? Você já entregou sua vida para Ele? Talvez esse número vai cair para 10, 15 ou até menos. Por quê? Porque não é só acreditar em Deus, não é só uma fé superficial. Precisa-se haver um encontro com o Senhor. É isso que nós precisamos ter em nossa mente. Lá em Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes o bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. O diabo acredita que Deus existe, ele vivia ao lado de Deus. Os demônios acreditam que Deus existe, eles viviam ao lado de Deus. Os demônios creem que Deus existe, mas eles vão para o inferno, eles vão ser condenados à perdição eterna. Por quê? Porque eles não têm fé ao ponto de entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Eles acreditam que Deus existe, mas eles vivem lutando contra Deus. Então é necessário que nós tenhamos essa convicção de que não é apenas eu conhecer de Deus, não é apenas eu ouvir falar de Deus, é o encontro com Deus que nós temos que ter, é servir a Deus de todo o nosso coração. Esta é a responsabilidade de todo ser humano que quer viver uma eternidade com Deus. Então não é uma fé superficial, ela é uma fé profunda. A profundeza dessa fé que nós temos que ter em Cristo Jesus é a capacidade de entregarmos as nossas vidas completamente a Ele. Eu sempre pergunto o seguinte: você teria coragem de morrer por Jesus? Isso é a entrega máxima que alguém pode fazer por Cristo. Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida por minha causa, acha-a-la-á. Então a fé que nós temos que ter, ela deve ser tão profunda, tão verdadeira, tão convicta, que nós tenhamos a capacidade de morrer por Jesus, de dar a nossa vida, do que poder viver e não ter a liberdade e não poder servir Jesus. Esta é a fé que agrada a Deus, a fé que entrega a sua vida nas mãos de Deus para obedecer, entrega a sua vida nas mãos de Deus para viver por Ele, e se necessário for, graças a Deus que nós vivemos num país livre, e se necessário for, morrer por Jesus, como os apóstolos morreram. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados, foram degolados, foram crucificados, foram passados pela espada, esfolados, torturados de muitas formas.
porque eles aceitavam esse desafio, essa ordem do Senhor Jesus. 1 de João 4,12: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então nós precisamos confessar que nós somos servos de Cristo, que nós vivemos a serviço de Cristo, que a nossa vida é de Cristo. Se nós não confessarmos isso, nós não teremos um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, e nós não vamos ter condição de sermos salvos. Esta fé exige que nós creiamos na divindade de Jesus. O que quer dizer isso? Esta fé exige não só que nós creiamos que Jesus veio como um homem e habitou entre nós, mas essa fé também exige que nós creiamos que Ele é Deus. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude de Deus. O que quer dizer isso? Que Jesus, quando nasce, Ele é 100% homem, igual nós. Ele sentiu fome, sede, cansaço. Ele só não podia adoecer, porque o corpo dele era perfeito. E se ele não tivesse se entregado para morrer na cruz, 2000 anos após, ele ainda estaria aqui, com o mesmo aspecto que ele tinha quando tinha 30 anos. Porque não tendo pecado, ele não tinha problemas no seu corpo. O corpo dele pode viver por toda a eternidade sem ter uma gripezinha sequer. Mas as coisas naturais que não fazem parte do pecado, ele sentiu fome, sede, cansaço. Mas Adão e Eva sentiam isso? Sentia. Se não fosse necessário eles comerem, por exemplo, Deus não tinha plantado um jardim para eles viver dentro. Se não fosse necessário eles beberem água, não tinha colocado lá rios em volta. Se não fosse necessário deles dormir, Deus não teria feito a noite, que é um momento de descanso. Mas Ele também é Deus. Quando a Bíblia diz que corporealmente habita toda a plenitude da divindade, quer dizer que Jesus Cristo é um homem perfeito e Deus perfeito. Por que nós precisamos dizer isso? Porque muitas pessoas falam: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, sim, mas aí eles falam: Ele era um homem comedor de feijão como qualquer outro. Ele foi bonzinho e tal, mas Ele era um homem igual eu e você. E não é verdade. Ele é homem, sim, mas Ele é Deus. E é nisso que nós precisamos acreditar. Jesus é homem perfeito, Jesus é Deus perfeito. E nós precisamos crer também no poder do Senhor Jesus Cristo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sendo Deus, Ele tem todo o poder de fazer todas as coisas. Então, quando nós confiamos em Jesus e temos Ele como nosso Senhor e Salvador, e nós precisamos de orar, e nós estamos ansiosos, nós estamos às vezes desesperados com uma situação, a Bíblia diz: lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado, Ele tem feito tudo que nós precisamos. Então aquele que chega até Jesus, ele passa a viver por Jesus agora, e a acreditar em Jesus. Nós vamos usar também o seu poder. É por isso que nós oramos, porque nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos no poder de Jesus, nós acreditamos que Ele pode todas as coisas, e é por isso que nós oramos. Então, se você vir até Jesus, você não só terá a certeza da vida eterna, como terá alguém para recorrer nos seus momentos difíceis. Quando tudo parecer impossível, você vai poder dobrar seu joelho e orar a Jesus, e Ele vai te ouvir.
E Ele vai te ouvir não como alguém que não conhece o que você está passando, porque Jesus foi homem, foi perseguido, passou pelo sofrimento, passou pela tentação, e Ele conhece as nossas dificuldades, porque Ele viveu as mesmas dificuldades. Ele só não pecou, mas Ele passou pelas mesmas dificuldades. Esta fé exige que eu tenha a mesma confiança de uma criança. Uma criança, ela dorme no colo da mãe, ela dorme no colo do pai, tranquilamente. Você pega um nenenzinho, uma criancinha aí de 1, 2 anos, e você olha que ele está no colo da mãe e do pai, ele está dormindo profundamente. Ali ele não está esquentando a cabeça com nada. Tem uns que chegam a espreguiçar assim e dorme. Por quê? Porque tem confiança. A mesma confiança que o nenenzinho, que uma criança tem no pai e na mãe, nós precisamos ter em Deus. Uma criança, quando está em dificuldade, quando ela sente uma dor, quando ela sente medo, quando ela sente fome, sede, tudo ela corre para o pai e para a mãe, porque ela confia. Então é isso que Jesus quer de cada um que chega até Ele, que confie nele como uma criança confia nos seus pais. É uma confiança de entrega. A criança não tem condição de acudir a si mesma, ela não tem condição de suprir para ela nem um copo d'água. Então resta para ela fazer o quê? Chegar para a mãe e para o pai e pedir. Nós não temos condição de nos dar a vida eterna, de ganhar a vida eterna, de nada. Então o que nós temos que fazer? Chegar para Jesus e pedir, na mesma confiança de uma criancinha, confiando em Jesus. Marcos 10, 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós temos que reconhecer que nós somos igual criancinhas, que nós não temos condição de nos dar vida, e o que nos resta é chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu preciso da vida, por favor, me dá vida, por favor, perdoa os meus pecados, por favor, vem habitar em mim, me dá uma nova esperança, transforma a minha vida, porque eu preciso do Senhor. Essa deve ser a atitude de todo aquele que quer viver nesta vida com a esperança de ter a vida eterna. Deve só um golinho d'água aqui. Então o primeiro degrau da escada é crer em Jesus e no seu poder. O segundo degrau, o segundo passo que nós temos que dar em direção à salvação é confessar e abandonar os pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados e nós precisamos abandonar esse pecado. O que é confessar um pecado? Vamos imaginar que eu seja levado diante de um juiz, de um tribunal, e eu tenha sido acusado de um crime. E vamos imaginar que eu cometi esse crime. Então, quando as pessoas, geralmente quem acusa é o promotor, quando o promotor se levanta e me acusa, eu tenho duas opções: ou eu nego de pé junto, mesmo que ele tenha todas as provas, mas eu nego, ou eu falo: realmente, senhor promotor, foi eu que fiz isso, eu cometi esse crime, eu estou ciente, e eu estou aqui para enfrentar a justiça, e se tiver que pagar um preço, eu pagarei. Mas se o senhor juiz aí, se os componentes do júri puderem me perdoar, eu estou muito arrependido do que eu fiz. Isso é confessar.
Então nós temos duas opções diante de Deus: ou nós vamos viver uma vida todinha negando que Ele é Deus, negando que nós somos um pecador, e nunca chegando para Deus e falar assim: eu sou um pecador perdido, estou caminhando para o inferno. Ou eu tenho a opção de chegar para Deus e dizer: olha, Senhor, eu sou um pecador, eu estou perdido e estou caminhando para o inferno mesmo, mas eu ouvi dizer que o Senhor Jesus pagou o meu preço, e se eu confessar os meus pecados, eu tenho perdão. Então eu estou confessando os meus pecados agora, porque eu quero perdão, eu quero ser absolvido, eu quero ser livre da condenação. Então, para que nós possamos ser salvos, nós precisamos confessar os nossos pecados. 1 de João 1, 8 e 9: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro, você acredita em Jesus. Em segundo lugar, você confessa os seus pecados. Você fala: Jesus, eu sou pecador perdido, sem Cristo, sem o Senhor, estou caminhando para o inferno. Eu aceito a minha culpa, Senhor. Eu confesso o meu pecado. E eu peço que o Senhor me perdoe. Eu peço que o Senhor me absolva da condenação eterna e me dê vida eterna, porque a tua palavra diz que só tu tens palavra de vida eterna. Eu quero isso para mim. E os pecados confessados devem ser abandonados. Nós precisamos agora ter a capacidade de viver uma nova vida. Tem pessoas que acham que é só levantar a mão na igreja, aceitar Jesus, e a partir daí você pode sair vivendo qualquer coisa que você quiser. Não. Para que eu possa ser salvo, eu preciso confessar os meus pecados, mas eu preciso ter novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, você fala: eu quero ser salvo. Creia em Jesus, confesse o seu pecado, agora abandone o seu pecado, abandone a vida velha, abandone aquilo que ofende a santidade de Deus, abandone aquilo que destrói sua vida, abandone aquilo que escraviza a sua vida. Deixe isso para lá. Não vá atrás da vida velha, não vá atrás dos pecados. Provérbios 28:3 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu preciso confessar e deixar. Quando Jesus topou com aquela multidão querendo apedrejar aquela mulher adulta, Ele falou: pode apedrejar. Aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra e os outros sigam. E o que aconteceu? Ninguém atirou. E Jesus falou para aquela mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Nenhum te condenou? E ele diz: eu também não te condeno. Mas ele falou uma coisa muito importante para ela: vá e não peques mais. Vir até Jesus, você pode vir do jeito que você quiser, do jeito que você tiver. Você não precisa esperar nada. Mas aí, quando Ele salvar a sua vida, Ele fala: vá e não peques mais. Mudança de vida. Se você fala que tem Jesus e não mudou sua vida, é prova de que não existe Jesus na tua vida. Porque se existe, existirá também uma mudança, uma transformação de atitudes. Nós precisamos seguir o exemplo do filho pródigo. Lucas 15:18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. Esse rapaz, ele confessa o seu pecado, ele abandona aquela vida e ele volta a viver obediente ao Pai. Terceiro aspecto dessa escada: se você confessa
e abandona os seus pecados. Agora você vai olhar para Jesus e adquirir a semelhança de Cristo. Você acreditou em Cristo, você confessou e abandonou os pecados. Agora você vai seguir Jesus. Olhar para Jesus e adquirir a semelhança dele é seguir ele. É onde ele passar, onde ele mandar, onde ele te orientar, você ir seguindo e obedecendo e se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Assim é o crescimento da vida cristã. Quando eu caminho com Jesus, eu experimento essa progressão da vida cristã que é tão importante para todos nós. Nunca devemos olhar para os homens. Essa frase é verdadeira e também falsa. Eu quero explicar. Primeira coisa, um crente nunca pode falar: não olhe para mim, olhe para Jesus, porque Jesus deixou ele para ser testemunho. E se eu chegar para você e falar: não olhe para a minha vida, olhe para Jesus, eu sou um hipócrita. Eu estou falando, eu não faço o que eu falo. Então eu tenho que ter autoridade de falar assim: olha para a minha vida, faz igual eu faço. Mas eu não posso ficar olhando para os homens quando eu estou errado. Ficar olhando para os homens e falar: está vendo? Eu estou errado, mas ele está fazendo coisa pior que eu. A minha culpa nem é tanta. Lá ele, ó, vai cumprir, vai punir ele primeiro. Quando Jesus chamar a nossa presença, não adianta falar: ah, mas meu pai foi muito ruim para mim, minha mãe foi muito ruim, meu marido foi muito ruim, eu passei uma vida difícil, não tive oportunidade. Jesus não vai querer saber disso não. Jesus vai falar assim: olha meu filho, minha filha, eu estava pendurado na cruz e todo mundo podia ver, e você podia ter me seguido mesmo com todas as suas dificuldades. O ladrão que estava prestes a morrer seguiu Jesus. O mendigo Lázaro seguiu Jesus. Então não olhe para os homens para dar desculpas dos seus erros. Eu e você vamos prestar contas diretamente para Deus. Então, a partir do momento que você toma a decisão de seguir a Cristo, olhe para Ele, imite Ele. Se você vai olhar para homens, olhe para homens e mulheres fiéis, que podem ser imitados porque imitam Jesus. Se você vai se comparar com alguém, olhe para os melhores, olhe para os fiéis, olhe para aqueles que pagam preço por seguir Jesus. Aí você vai ter sucesso. Deixar de olhar para Jesus é um grande perigo. Olha Pedro, quando deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando você começar a seguir Jesus, possivelmente a sua vida vai ficar mais difícil, porque talvez as pessoas que gostavam de você, que eram seus amigos, vão começar a te criticar. Agora você é um crentinho, agora você segue Jesus, agora você vai na igreja. E se você for olhar para eles, você vai cair. O diabo vai ficar furioso, vai começar a atacar, tentar você. Olha, deixa esse Jesus de lado. Foi assim que ele fez com Jó. Ele usou a mulher de Jó para falar para Jó: olha Jó, você ainda teme a Deus? Abandona esse Deus e morre, amaldiçoa esse Deus e morre. Para de sofrer, Jó. E se você ficar olhando para as outras pessoas, olhando para as dificuldades, olhando para a sua vida, e não olhar firmemente em Jesus, você desvia, você abandona. Por isso que muitos abandonam a fé, porque não olham firmemente para Jesus. Na Hebreus fala: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé.
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Olhe para Ele. As ondas do mar aqui, se nós formos dar um símbolo para elas, significam as dificuldades, as tribulações, os desafios da vida. Se Pedro tivesse mantido o foco em Jesus e não perdesse a fé, ele não tinha afundado. Nas tribulações da vida, nas dificuldades, nos sofrimentos, não perca o foco em Jesus, para que você não afunde. Só a Jesus devemos olhar. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado e do peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Ninguém de nós pode falar: olha, Jesus, estou sofrendo muito por causa do teu nome, e eu vou te abandonar porque o Senhor está me abandonando, o Senhor está deixando eu sofrer. Ninguém de nós pode falar isso. Por quê? Porque Jesus foi aquele que experimentou todo o sofrimento por nossa causa. Ele foi chamado de louco, de lunático pelos seus irmãos. Ele foi chamado de chefe de demônios. Ele foi chamado de ladrão. Ele foi chamado de comelão, de beberrão. Afrontar o seu caráter. Ele foi crucificado. E ele não abriu mão. Por mais que nós vivamos, nós nunca poderemos experimentar todo o sofrimento que Jesus experimentou. Então, quando nós sofremos, nós devemos sim chamar Jesus e falar: Jesus, eu peço, Senhor, que me ajude nesse sofrimento, me fortaleça, me console, seja comigo. Se é para eu passar pelo sofrimento, mostre-se ao meu lado, e eu vou passar e dar graças ao Senhor por isso. Isso é olhar para Jesus, porque Ele foi o nosso maior exemplo. E a partir daí, nós vamos poder refletir a imagem de Cristo. As pessoas vão olhar para nós e falar: olha, você é uma pessoa diferente, você é cristão, você sofre, você não se desespera, você está triste, você ajuda as pessoas, você tenta passar alegria, você tenta motivar, você transfere a palavra de Deus, porque eles vão começar a ver Cristo em nós. Quando uma pessoa chegar para você e falar isso, você tem que se alegrar: poxa, eu estou refletindo Cristo em mim. As pessoas começaram a ver Cristo na minha vida. Isso é motivo de grande alegria. Então a pessoa que é salva, ela vai chegar nesse ponto de poder mostrar Cristo na vida dela, e as pessoas falarem: você é uma pessoa diferente, você tem Deus no seu coração. 2 Coríntios 13, 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória para a sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Nós estamos sendo transformados de glória em glória, de degrau em degrau, de feito em feito. Nós estamos chegando a sermos mais parecidos com Jesus. E esse é um caminho que nós conhecemos como santificação progressiva. É onde o crente ele desenvolve a sua fé, e cada vez mais as pessoas vão reconhecendo Cristo na vida dele, e ele mesmo sente-se um representante vivo de Cristo, porque a vida dele está sendo transformada. Ele mesmo começa a ver a mudança na sua vida. Ele fala: olha, antigamente eu fazia isso, e olha como eu melhorei a minha vida. Por quê? Porque ele está seguindo os passos de Cristo, ele está trabalhando, ele está tendo desenvolvimento na sua vida espiritual. João 3,2, 1 João 3,2, amado,
Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então nós temos 3 passos já. Nós temos o passo de acreditar em Cristo, fé. Nós temos o passo de confessar e abandonar os pecados. E agora nós temos o passo de seguir Jesus. Não é aceitar Jesus e ir embora para casa, não. É passar a ser um servo. É passar a fazer as mesmas coisas. É passar a seguir Jesus de perto. Isso é o que a Bíblia diz que nós precisamos fazer, as atitudes que nós precisamos tomar. 4º passo: obediência. Eu estou seguindo, eu estou aprendendo com Jesus, e agora eu vou passar a obedecer. Para que eu possa ser semelhante a Cristo, eu tenho que estar disposto a obedecer. A obediência é necessária em tudo. A obediência para Deus é a coisa mais agradável. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Antes do sacrifício, antes até mesmo de vir para a igreja, antes de orar, antes de trazer sua oferta ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa, põe no teu coração: eu preciso obedecer a Cristo. Se eu obedecer a Cristo, eu vou fazer o que é certo, e o que eu fizer, Ele vai aceitar. Mas se eu não obedecer a Cristo, até mesmo se eu fizer o que é certo, Ele não está contando, porque eu estou sendo desobediente. Então nós precisamos obedecer ao Senhor. A obediência nos causa a felicidade completa. Você quer ter uma vida bem sucedida, uma vida de sucesso? Começa a obedecer a Jesus. Jesus, Ele colocou os seus mandamentos, as suas ordens para nós, para que nós alcançássemos a felicidade, para que nós tivéssemos prazer nesta vida. E Ele colocou isso para nós, e nós então precisamos obedecê-lo. Quando nós somos desobedientes, nós sofremos. Nós precisamos obedecer até alcançarmos o alvo. Nós precisamos ser perseverantes na obediência a Cristo. Marcos 14:38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito é ligado com Deus. A nova natureza é ligada com Deus e ela está pronta para obedecer. Mas a nossa carne não. A nossa carne é ligada aos prazeres deste mundo, é ligada ao pecado. A nossa carne é ligada às coisas erradas, e ela não está pronta para obedecer. Então nós temos que vigiar e orar, para não deixar a carne ganhar essa luta, mas somente o Espírito ganhar esta luta. E para que eu possa vencer as lutas obedecendo, eu preciso aprender a ter paciência, porque nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades. É muitas vezes nas lutas que as pessoas blasfemam, que as pessoas falam que Deus não existe, que Jesus se esqueceu delas, que ela está sendo um cristão a todo, e que adianta ser cristão se Deus não me ajuda. É nas lutas que as pessoas fazem isso, e aí elas desobedecem. Mas obedecer a Jesus quer dizer enfrentar a luta e manter-se firme, e não arredar pé da obediência. Filipenses 13:14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: olha, eu esqueço das coisas que ficam para trás, eu esqueço do meu passado,
onde eu era um cara importante, onde eu tinha poder de prender as pessoas, de bater nelas, tinha o poder de matar. Paulo tinha esse poder. Eu esqueci disso. Olha, eu estou esquecendo das lutas que eu já passei, dos açoites, dos apedrejamentos. Passei fome, náufrago, das perseguições. Eu esqueci disso, porque eu preciso ainda chegar no alvo. E se eu ficar lembrando do meu passado, que era bom para mim, e falar, eu perdi tudo e Jesus não me deu coisa melhor, só me deu sofrimento, eu vou querer voltar para lá. E se eu ficar com medo demais de sofrimento, falar, quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu sofro, eu vou querer desistir, eu vou querer ser um covarde. E eu não posso, eu tenho que perseverar. Hebreus 12:12, portanto também nós, visto que temos a rodear tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então são pelo menos 4 passos que nós vamos dar. Nós vamos crer, nós vamos confessar e abandonar o nosso pecado. Nós vamos querer imitar Jesus em tudo, agir como Ele agiu, e nós vamos obedecer 100% a palavra de Cristo. E assim a vida cristã, ela tem um começo, que é quando recebe Jesus, e ela vai crescendo, 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 até o dia que Deus nos chamar, ou pela morte, ou nos arrebatar. Eu quero terminar deixando o texto com os irmãos bem clássico. Eu sempre gosto de ler esse texto, que é Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos 10:8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. E aí no versículo 3 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que você tem que fazer para estar no céu depois da sua morte? O texto diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Você deve confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E se você que está aqui nessa noite não tem Jesus e quer receber Jesus, você tem a oportunidade. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você, para que Jesus ele possa salvar a sua vida. Eu vou dar uma oportunidade, se você ainda não conhece Jesus, e você fala, eu entendi o plano de salvação, eu entendi aquilo que Jesus fez por mim, eu quero recebê-lo como meu Senhor, para que Ele se torne o meu Salvador. É só chegar aqui e nós vamos orar por você. Se você não quiser chegar aqui, levante a mão e nós vamos orar, e depois eu vou procurar você para explicar melhor. Essa é a oportunidade de você crer no Senhor Jesus como seu Salvador e de fato mudar a sua história. Você falar, não, eu não quero ir hoje, mas entender o plano, entendeu a mensagem. Quando você tiver a oportunidade, ore, falando para Jesus, Senhor, eu reconheço que sou um pecador perdido, estou caminhando para o inferno. Neste momento eu quero mudar a minha vida. Neste momento eu confesso ao Senhor como o Senhor da minha vida,
E eu digo que eu acredito que o Senhor ressuscitou dentre os mortos a Jesus. Perdoa os meus pecados, salva minha alma, me dá a vida eterna, transforma a minha vida, habita em mim, tanto com o teu poder quanto com o teu Espírito Santo, para que eu possa de fato servir a Jesus e ter a vida eterna. Você pode fazer isso neste momento. E que Deus abençoe grandemente as nossas vidas.